Olá! Hoje o nosso assunto é bastante polêmico, porque nesses estudos sobre a igreja nós chegamos a um momento, a um ponto, nesses estudos da nossa escola bíblica dominical, é um ponto em que o assunto mexe com todos nós. Eu já fui muito afetado por isso tudo que nós vamos falar hoje. E, embora tenha 47 anos, já tive muitas experiências com igrejas. Eu já falei isso para vocês, em alguns momentos. Dada a formação em teologia, eu precisei, hora e outra, estar numa igreja diferente para buscar experiências, para reunir experiências para a minha formação. Cheguei a fazer parte de outras denominações, No caso de outra denominação, visitei por um tempo a igreja anglicana, mas eu me tornei luterano de carteirinha, luterano de uma igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Enfim, esse assunto hoje é muito importante para nós todos. É uma pena que no estudo não vamos dar conta de tudo, mas o meu desejo é que fique a provocação, não vou nem falar de desafio, mas fique para você a provocação do tema, do assunto, e que isso gere em você muitas reflexões, meu irmão, minha irmã, ou meu amigo, que estiver chegando aqui agora. Então, que assunto é esse, Odson? O assunto é a contextualização da igreja. A contextualização da igreja. Vejam que o nome em si já nos traz grandes problemas. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico, está em Efésios, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 23. Até o versículo 22, Sei lá, vamos ler tudo isso aqui. Presta atenção. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que oração fantástica, Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto foi usado aqui pelo autor das lições, eu creio que como um pré-texto, um momento pré-textual para o ensino sobre contextualização da igreja, porque ele não diz exatamente sobre contextualização, mas ele fala da grandeza da igreja e da supremacia, da superioridade, da magnificência, sei lá, qualquer outro termo assim relevante que a gente puder usar, com relação a esse chamamento que foi feito a nós para que viéssemos a ser parte da igreja. Nos versículos anteriores que não lemos, temos essa coisa do chamamento, nós somos e somos unidos num só corpo na igreja. Então nós, gentios, juntos com os judeus, então nós estamos agora num novo estado, num novo momento, e nós formamos a igreja, o corpo de Cristo. Portanto, vamos falar de contextualização da igreja. Não há necessidade de explicar, a palavra contextualização. Todos sabemos do que trata, Todos nós sabemos do que trata a contextualização. Fiz aqui as minhas anotações, como de costume, e vou me basear por elas, hora e outra, fazendo a leitura aqui do texto da lição. Então, na introdução que temos aqui, nessa revista, eu tenho duas coisas a fazer, lendo aqui. Primeiro, o que não é a contextualização da igreja. Em segundo lugar, o que vem a ser a contextualização da igreja, para nós e para o autor. Nesse momento estou de acordo com ele,
Então diz assim, para muitos, a contextualização da igreja implica que ela dilua sua mensagem para se tornar relevante para o mundo contemporâneo. Para muitos é isso, mas não é isso que nós queremos apresentar como contextualização da igreja. Não tem nada a ver com diluição da mensagem da igreja para que essa mensagem se torne relevante para o mundo contemporâneo. Então a contextualização da igreja não pode ser pensada nesses termos. Se pode ser pensada em algum termo, daí você já tira que eu, particularmente, Neódio, estou a favor da ideia, na verdade, mais do que a ideia da necessidade de contextualização da igreja. Nós vamos ver no decorrer do estudo por quê. Então, diluir a mensagem para que ela se torne palatável, né? Para que ela agrade, para que ela se torne interessante ao homem contemporâneo, não é contextualização da igreja. Muito pelo contrário, é amoldar a igreja aos costumes, ao jeito de ser do mundo. E não é isso que nós pretendemos, né? Não é isso que queremos fazer, não é assim que nós queremos que seja a igreja do Senhor. Então, o que vem a ser essa contextualização? E aqui a introdução diz o seguinte, que essa contextualização é, na verdade, a tentativa de comunicar a mesma mensagem de forma a torná-la receptiva e relevante aos vários contextos culturais existentes. Ou seja, né, é apresentar Jesus Cristo ao mundo de uma forma que a mensagem do Evangelho seja clara para aquele momento ou contexto cultural. Então isso é a contextualização. É fazer com que essa mensagem, né, do Evangelho seja apresentada de uma forma clara através da igreja. E a igreja vai ter sim um formato de determinadas comunidades. Vamos pensar aqui, eu particularmente estou muito feliz em fazer parte de uma igreja batista, porque a igreja batista é local, né? E cada igreja local vai ter um recorte diferente. Como eu disse para vocês, fiz parte de muitas igrejas. Tem uma igreja da minha memória, a igreja da referência da minha vida, que é a Igreja Batista lá em Rondônia do Pará, a primeira igreja, que foi a igreja da minha infância. Aquela igreja da minha infância já não é mais a mesma igreja que nós temos hoje lá em Rondônia do Pará. Hoje, né, no ano de 2021. Quando eu fui para o seminário e retornei nos primeiros meses, aquela igreja já não era mais a mesma. Então, isso quer dizer que há uma dinâmica, né, envolvida aí na trajetória da igreja. A igreja está evoluindo, a igreja está se transformando, né? A igreja está a cada dia se tornando algo diferente. Então, eu sou a favor de contextualização da igreja, porque a igreja tem de ser importante para o homem moderno. Agora, como falamos na abertura aqui, isso não significa que nós vamos diluir a mensagem, né, para que ela se torne palatável, para que ela seja agradável ao homem moderno ou ao homem contemporâneo. E daí surge a grande pergunta: como fazer isso, né? Como fazer com que a apresentação de Jesus Cristo ao mundo ocorra de uma forma que essa mensagem do Evangelho seja clara para determinado momento ou contexto cultural. Não é isso? Como fazer? Então, o autor da nossa lição aqui apresenta 5 tópicos, né? A lição está dividida em 5 tópicos. Vamos ver isso aqui de forma assim, mais ou menos rápida, né? Nós temos um tempinho para isso. Então, a primeira coisa que ele apresenta é o perigo da contextualização. E daí ele começa aqui com uma frase interessante, né? Ele diz que uma vez circulou no jornal de grande tiragem, né, uma reportagem: igreja monta ringue de vale tudo em templo para atrair mais jovens ao culto. Isso aqui é estratégia, né? Isso não pode servir para nós como exemplo de contextualização da igreja. E quando li isso aqui, eu me lembro das minhas aulas de Antigo Testamento, Teologia do Antigo Testamento, e também aulas de Homilética 3, com o saudoso reverendo, né, Isaltino Gomes Coelho Filho. Já partiu para a glória, Deus o levou. Ele está muito bem agora nos braços do Senhor, né? E o Isaltino dizia para nós, falava com nós, né, falava conosco sempre nos intervalos das aulas, sobre
modernidade, contextualização da igreja. Eu me lembro que uma vez ele mencionou que num estado aonde ele foi para pregar, né, ele foi convidado para pregar. E quando ele passava pela cidade, tinha uma faixa no trânsito, dava para ler assim, essas faixas que colocam nos postes, hoje é proibido isso, né? E aí a faixa dizia assim: venha para a nossa igreja, aqui nós não cobramos 10%, o nosso dízimo é de apenas 5%. E o Exaltino contava essa história e ele sempre tinha um jeito muito irônico de falar, né? E a gente ria demais disso, porque naquela época, né, eu fiz seminário e terminei no ano 2000, então há 21 anos, mais de 21, porque isso foi lá pelo meu terceiro, quarto ano, sei lá. Há 21 anos e tantos, né, 20 e tantos anos, a gente já via esses problemas de contextualização da igreja, né? Como a igreja tentava ser agradável ao homem. Na verdade, a igreja tem um papel profético. Ser profeta não é falar do futuro, falar de visões, de sonhos, de revelações. Ser profeta é, sobretudo, apontar o erro e o pecado. Então, é ser contra, é estar na contramão da realidade. É ir de encontro aos anseios humanos. Normalmente, ser profeta é isso. Basta ler os profetas lá do 8º século, como eles desciam a ripa, né? Eles não agradavam os reis, eles inclusive eram perseguidos porque eles falavam a verdade. Então, tentar atrair pessoas para a igreja, montando um ringue de vale tudo, ou cobrando, no lugar de cobrar, em vez de cobrar 10%, né? Nem é cobrança, né? É ensinar que o dízimo, inclusive daí vem a palavra dízimo, se for 5%, né, a devolução não pode mais ser dízimo, nem sei que palavra usar aqui com o número 5. Mas dízimo é porque vem de 10, né, a 10ª parte. Enfim, então, há um perigo na contextualização da igreja, né, e é um perigo que a gente pode evitar, ou a gente deve evitar, não é isso? Paulo não estava muito preocupado com essa coisa de agradar os seus ouvintes. E acho que é nisso que a igreja tem de pensar. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, né? Ali naquele trechinho ali, 1 aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo vai dizer que os judeus pediam um sinal, pediam milagres, e os gregos pediam conhecimento, pediam filosofia. E Paulo dizia o seguinte, né, trocando em miúdos, assim, ele falava: eu não estou preocupado nem com uma coisa nem com outra. O meu interesse não é apresentar os milagres ou os sinais que os judeus estão pedindo, muito menos apresentar conhecimento ou filosofia que os gregos estão pedindo. Ele dizia o seguinte: nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo inclusive de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios, né? Então veja a preocupação do apóstolo, era pregar o evangelho, ele não estava nem aí, para usar um termo, ele estava se lixando para que os judeus queriam ouvir ou para que os gregos queriam ouvir. Então ele não estava preocupado com a diluição do evangelho ao gosto da clientela, sábios exigentes, e nem dos judeus que exigiam milagres. Então hoje muitas pessoas, na tentativa de encher os templos, né, estão fazendo de tudo para agradar as pessoas, e daí acabam diluindo, acabam apresentando água no lugar do evangelho puro, né, no lugar da mensagem da salvação. Igreja se tornou, na verdade igreja nem tanto, né, mas a religião se tornou um item de consumo que é apresentado pelas igrejas. Então as igrejas estão apresentando produtos que as pessoas querem comprar. Então essa contextualização que nós devemos evitar. Nós não temos interesse nesse tipo de contextualização, né? O segundo tópico que o autor trata aqui, ele fala de necessidade de atualizar, de se atualizar sem perder identidade. Então esse acho que é o X da questão. O ponto é esse aí, né? O ponto é esse aí. Se contextualizar, porém, sem perder a identidade. Muitas igrejas perderam completamente sua identidade. Elas mais parecem boates do que igrejas, né?
igrejas que não têm escola bíblica dominical, que não ensinam a palavra do Senhor, que não têm escola bíblica, quer seja dominical, quer seja sabatina ou em outro dia da semana. Há igrejas cujos líderes são mais coaches do que pastores, na verdade, né? Há igrejas que não falam de pecado e há igrejas que estão simplesmente tentando atender os anseios e as necessidades do homem. Mas, como nós já lemos aqui, né? Lá nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, né, versículo 23, a preocupação de Paulo não era atender esses anseios, essas necessidades. Então, a igreja tende a apresentar o evangelho, ela vai se contextualizar, vai ser uma igreja formada por pessoas do século XXI, né? Há grupos que tentaram se manter lá no passado, mas sempre tiveram problemas. Vejam os Amishes nos Estados Unidos, dos Quakers, que mais? Menonitas, né? Esses Amishes, os Amishes surgiram na Alemanha e moram, acho que hoje, quase todo mundo nos Estados Unidos. Esses grupos têm grandes problemas, porque eles não conseguem se manter naqueles padrões antigos por muito tempo. Eles vão acabar passando por transformação, não tem jeito, né? E acabam perdendo aquela identidade que eles queriam preservar. Então não é isso aí. A igreja vai manter a sua identidade no sentido de ser uma igreja que prega o evangelho do Senhor, uma igreja que fala do pecado, fala da realidade do homem, que é o pecador, que precisa de Cristo Jesus, aquelas verdades que temos em Romanos, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, né? Que o homem sem Deus está fadado ao inferno, à destruição, então o homem precisa da salvação que há em Cristo Jesus. É assim que a igreja vai manter a sua identidade. A verdade é que não tem como ser igreja sem que haja contextualização. Isso nós aprendemos muito bem através do trabalho de missões, né? O trabalho de missões só funciona porque os missionários conseguem contextualizar a proclamação do Evangelho e conseguem contextualizar, portanto, o que seja igreja. As igrejas são diferentes a partir das culturas, né? Veja que num mesmo país, no mesmo estado, numa mesma cidade, igrejas da mesma denominação são igrejas diferentes, porque são igrejas formadas por pessoas diferentes, né? E aí, a depender da faixa etária, as igrejas serão diferentes, a depender do nível social dos membros, a igreja vai ser diferente, a depender do nível intelectual dos membros, a igreja vai ser diferente. A depender do local onde a igreja estiver inserida, ela será também diferente. Por exemplo, se for uma igreja no centro, se for uma igreja na periferia, essas mudanças todas vão marcar, né, vão ficar marcadas na igreja como características daquela igreja. Então, isso é a prova de que a igreja, sim, pode se contextualizar. Então, nós tiramos lá do exemplo de missões essa necessidade e essa possibilidade de contextualizar a igreja sem que ela perca a identidade. E o missiólogo Ronaldo Lidório escreveu que nenhum princípio universal poderá ser bem comunicado a um grupo ou segmento social distinto sem que seja contextualizado. Veja, o missionário vai pregar o evangelho lá não sei aonde, e daí ele tem que saber daquela cultura e ele vai ter que colocar a mensagem do evangelho nos termos daquela cultura. Então, isso é contextualizar. Não significa que a igreja vá se amoldar aos costumes, né, do mundo, como Paulo fala lá em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com a renovação da mente, a gente acaba contextualizando a mensagem, não é isso? Há aqueles que
falharam nessa contextualização da mensagem. Em algum estudo falamos desses caras. Um deles foi o Rudolf Bultmann, na Alemanha, que da tentativa de pregar o evangelho para o homem moderno, então tirou todo o misticismo do texto bíblico. E daí ele propôs uma demitologização ou desmitologização do evangelho. E daí as pessoas não precisavam acreditar no nascimento virginal, né, de Cristo Jesus, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, nos milagres, etc. Porque o homem moderno não acreditava nessas coisas, porque isso não era nada científico. Então, na tentativa de apresentar o evangelho em termos científicos, né, o Rudolf Bultmann pecou nesse sentido, né, numa tentativa boa, porém acabou fazendo a coisa errada. E outros enveredaram por outros caminhos e fizeram também coisas erradas, né? Assim, e um exemplo que temos no Novo Testamento sobre a contextualização sem a perda da identidade, de novo a gente vai encontrar em Paulo, né? No livro de Atos, no capítulo 13, nós não vamos ler aqui, capítulo 13, entre os versículos 15 e versículo 41, Paulo apresenta a mensagem do evangelho para os judeus. Paulo era judeu, ele sabia muito bem o que ele deveria falar. Qual era o corpus, né? O corpus doutrinário, o corpus teológico que ele deveria usar para apresentar o evangelho. Então ele pega a história dos judeus, a tradição dos judeus, a teologia toda do Antigo Testamento e naqueles termos ele apresenta a mensagem de salvação. Porém, mais adiante ainda no livro de Atos, no capítulo 17, entre os versículos 19 e 31, Paulo agora não está mais entre judeus, ele está entre gregos, né, na cidade de Atenas, da grande Atenas. E dali no Areópago, ele vai apresentar o evangelho, porém agora não é mais para judeus. Então ele vê, né, para usar uma gíria, ele vê ali uma sacada muito legal, quando ele vê o altar a um Deus desconhecido, né? Está traduzido ao Deus desconhecido, mas está traduzido errado, né? É a um Deus desconhecido. Isso faz muita diferença, tá? Em usar o artigo definido e o artigo indefinido, tá bom? Então, a tradução a um Deus desconhecido seria mais legal. Paulo vê esse altar dedicado a um Deus desconhecido e daí a partir dessa sacada, né? Desse insight, dessa visão, né, dessa iluminação, digamos, né, que o Espírito Santo lhe dá, ele apresenta o evangelho para os gregos. E muitos ficam interessados, outros nem tanto, mas muitos ficam interessados nos termos em que ele apresenta o evangelho. Quando ele fala de ressurreição dos mortos, é que aí começam a pensar, não, Paulo, acerca disso nós te ouviremos outra vez. Vamos conversar mais sobre isso em outro momento. Mas veja, para os judeus ele apresentou o evangelho de uma maneira. Para os gregos ele apresentou o evangelho de outra maneira. Entenderam? Então isso é contextualizar a igreja sem perder a identidade. Uma coisa que a gente tem que pensar é que Paulo não tinha um sermão padronizado, uma fórmula, né? Um sermão ou uma mensagem padronizada ou um jeito único, exclusivo, específico de apresentar o evangelho. Ele via a situação diante de si, as circunstâncias, e aí ele modelava, né, aquelas circunstâncias, colocando nelas o evangelho. É isso que a igreja tem que fazer. Simples assim, né? O que um bom missionário consegue fazer, né? Um bom evangelista consegue fazer. Agora, uma coisa que a gente pode evitar é pensar que a mensagem tem que ser inclusiva. A mensagem da salvação tem que ser inclusiva. Ela é inclusiva dentro dos limites da inclusão apresentados por Cristo Jesus. Ou pensar que a igreja, para se contextualizar, tem que ter uma mensagem politicamente correta. O politicamente correto é uma idiotice que criaram, né, nos últimos tempos, é uma mordaça que colocam na gente. Então não podemos expressar as nossas opiniões, não podemos expressar do jeito que devemos expressar, não podemos falar a verdade, temos que concordar com tudo.
A igreja não tem de ser politicamente correta e não tem que ser totalmente inclusiva. A igreja vai aceitar as pessoas dentro dos limites de aceitação de Cristo Jesus. E ainda há um ponto, né, que a gente tem que pensar, que existe a inclusão para a salvação e existe a inclusão para fazer parte de uma igreja. Porque fazer parte de uma igreja não significa que a pessoa vai ser salva. Então é claro que uma pessoa com a vida desregrada acaba fazendo parte da igreja. Mas para a salvação há outras coisas implicadas. Já sabemos, ela precisa ter aceitado Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ela precisa ter demonstrado arrependimento, ter feito confissão de pecados, não é isso? E ter uma vida pautada na integridade, na justiça, que são as doutrinas da Bíblia. Para a salvação, o que importa é a aceitação de Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e daí temos as consequências todas disso. Agora, para ser membro de uma igreja, não, qualquer um pode ser membro de igreja. Então, é a inclusão dentro dos limites de inclusão que Jesus já apresentou quando morreu por nós, ressuscitou, etc. O terceiro item aqui, o terceiro tópico, o perigo representado por sua oficialização. Então o autor, não vou falar muito disso não, mas o autor vai fazer uma crítica à oficialização da igreja, quando a igreja se torna instituição, a partir do século IV, né, no ano 313, parece que aí, se não me engano, não vou procurar aqui não, mas a partir desse momento, então a igreja se une ao Estado, e aí sim a igreja só vai fazer o que o Estado manda. Isso não é contextualização. Então o autor critica esse tipo de contextualização, e na verdade isso aqui é um amoldar-se àquilo que o mundo era. Então não é esse tipo de contextualização, porque a igreja deixou de apresentar o Evangelho na sua essência, na sua pureza. Né? O Evangelho, como canta lá o grupo Logos, né? Mostra o homem em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, né? Sei lá, esqueci o resto da música, mas o Evangelho é puro, na sua essência é isso aí. O Evangelho mostra que o homem é pecador, que sem Cristo Jesus ele vai padecer no inferno. Então ele precisa se arrepender, ele precisa confessar os seus pecados, ele tem que reconhecer que sem Deus ele não é nada. Ele tem de aceitar Jesus Cristo como Senhor de sua vida, como seu Salvador, né? Ele tem que entender o plano de salvação, a obra redentora de Cristo Jesus. Ele precisa acreditar nisso. Então ele precisa ter fé que o sacrifício de Cristo foi suficiente para levá-lo ao céu. Então a pureza, a essência do Evangelho precisa ter. E quando a igreja se uniu ao Estado, a igreja não mais pregou essas coisas, a igreja pregou aquilo que o Estado queria que a igreja pregasse, que a igreja falasse. Então muitas vezes a igreja passava a mão na cabeça do imperador, né, do rei. Isso aconteceu na Idade Média, né? Nos momentos de exploração, de dominação, a igreja estava ali presente para sacramentar, né? Então, nesse sentido, não é contextualização. Nesse sentido, a igreja se tornou subserviente do Estado, né? Uma serva do Estado, e estava a serviço do Estado. Na quarta divisão, aqui no quarto tópico, o autor diz que, ele fala, como sobreviveram a este desvio histórico, que mesmo a igreja tendo sido institucionalizada, tendo sido tornada igreja oficial do Estado, houve movimentos dentro da igreja de purificação, de pureza, né? Movimentos de pessoas de determinadas épocas, com aqueles costumes daquelas épocas, mas pessoas que tentavam voltar aos princípios doutrinários do Novo Testamento. Então houve na história muitos movimentos assim, né? Que procuraram ver o batismo de outra maneira, né? O sacrifício de Cristo Jesus como total e suficiente, que só usavam a Bíblia como regra de fé e prática. Então ele fala de muitos movimentos. Então Pedro Valdo, Jan Hus na República Tcheca, né? Quem mais? John Wycliffe
acho que é assim a pronúncia, até esqueci, né? Mas tantos outros que tentaram manter, né, manter a essência do Evangelho, não perder a identidade, embora houvesse contextualização. E por fim, no quinto tópico, o autor fala como a igreja chegou até nós pura e imaculada, né? E ele mostra que não veio até nós, não chegou até nós a mesma igreja de Atos 2. Porque nós temos aqueles irmãos saudosistas, não posso nem dizer que é esse nome, né? Porque eles não viveram aquele momento, porque foi há 2000 e tantos anos, mas aqueles irmãos que querem que a igreja seja seja tal qual a igreja lá de Atos 2. É impossível que isso aconteça, porque aquela igreja de Atos 2, mais adiante já vai ser outra igreja, né? Nos capítulos seguintes já é outra igreja, e você vai ter igrejas com recortes diferentes, a partir da leitura que você fizer das cartas paulinas, por exemplo, que foram cartas para atender, escritas para atender às necessidades da igreja. Então, em Corinto, a igreja era de um jeito, quando Paulo escreve de novo, a igreja estava de outro jeito, né? Aos Efésios, então em Éfeso, na região de Éfeso, havia igrejas diferentes, e por aí afora, Colossos, etc, né? Então, as igrejas eram diferentes, não tem como viver hoje aquela igreja naqueles moldes lá de Atos 2. Mas vivemos hoje a igreja pura e imaculada, né? A igreja vitoriosa, de que Jesus fala lá em Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda vivemos, essa igreja nós vivemos, que é a reunião dos crentes, dos santos, dos salvos do Senhor. É o que está na nossa declaração doutrinária. Há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como a reunião universal dos redimidos de todos os tempos, remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus Cristo e sobre ele edificada, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Então, essa igreja nós vivemos. Essa igreja é a igreja sempre contextualizada, né? É a igreja da qual fazemos parte. É assim? Então, a verdadeira igreja é uma igreja de crentes e para crentes, né? Muito bem, é assim. Então, na sua trajetória até hoje, o povo de Deus, apesar das possibilidades de desvios permanentes, caminha à luz das Escrituras sob a direção do Espírito Santo. A igreja vai sendo sempre contextualizada, mas não perde a sua identidade. Não tem como a igreja permanecer igreja nesses moldes do século I, de quando a igreja surgiu. Ontem pela manhã, no café da manhã, eu e a minha esposa Catiane estávamos ouvindo a primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu coloquei no aplicativo e tem a parte de áudio, né? Então, enquanto tomávamos café, ouvíamos o que Paulo escreveu a Timóteo. E tem coisas ali que não são aplicáveis exatamente naqueles termos nos dias de hoje. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Quando ele diz, por exemplo, a mulher, porém, não permito que fale na igreja. Se ela quiser saber de alguma coisa, ela pergunte em casa ao marido, né? O que a mulher irá se salvar dando à luz filhos. Não estou dizendo que a Bíblia é mentira. Eu estou dizendo que hoje não tem como a gente pensar na igreja vivendo nesses mesmos termos, né? Nesses mesmos moldes aí. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tudo bem. Então vamos à conclusão da nossa lição de hoje, né? Então nessa conclusão, o autor deixa claro que a igreja precisa ser contextualizada. Isso não se discute, né? Isso não se discute. E de fato, né, em vários termos, culto, pregação, quantas coisas, né? Eu me lembro quando era criança, não faz muito tempo, né? Eu ainda sou uma criança, mas era terminantemente proibido bateria na igreja. Hoje, quanta falta faz uma bateria na igreja, né? Quando você vai para o culto e não tem ali uma bateria para marcar o ritmo, marcar o compasso, né? Marcar o tempo.
É ruim demais, a bateria que dá aquela viradinha e tal. Aí a coisa tem tanto ranço desses tempos antigos que não podia ter bateria na igreja, que há igrejas em que tem bateria, mas há bateria, mas não tocam os hinos com a bateria. Os hinos só para a bateria só para cânticos. Aí o baterista nem sabe tocar os hinos. A minha maior vontade é aprender a tocar bateria para colocar para derreter mesmo na hora dos hinos, os hinos do HCC, os hinos do cantor cristão que eu tanto amo, né? Colocar lá os hinos e tocar na bateria uma marcha, um troço qualquer, né? Tipo o estandarte desta igreja, e a bateria marcando ali uma marcha, né? Show de bola, cara, isso é importante demais, né? Então, contextualização da igreja, não tem como fugir, meu irmão, não tem como, não há como tapar o sol com a peneira. A gente não pode perder a identidade. Então, o problema é negociar a mensagem do evangelho. Essa é a questão, esse é o problema. Há muitas igrejas que estão nos modelos antigos, mas estão negociando a mensagem, porque os pastores, né, e os líderes da igreja, diáconos, etc., não combatem o erro, não combatem o pecado dos irmãos, mas o culto está lá tudo ok nos moldes antigos, né, de como era há 300 anos, entenderam? Então o problema é negociar, né, é negociar a mensagem do evangelho. A comunicação da revelação divina tem de ser feita de tal modo que todos compreendam. Há igrejas que leem a Bíblia numa versão, somente vale numa versão, por exemplo, de 1920, sei lá, de 1910. Veja quanto a língua portuguesa caminhou de lá para cá, né? Hoje não usamos nem vós, mas a segunda pessoa do plural é vocês. Nem o tu, é você e vocês e pronto. E há igrejas com a leitura do texto bíblico nessas versões aí na língua portuguesa. Acho que são esses problemas, né, que a gente precisa evitar. A interpretação é dinâmica, a interpretação do texto bíblico é dinâmica, ela não pode ser fechada nem amarrada, né? Qualquer leitura que se fizer sobre interpretação, sobre hermenêutica, hoje em dia, tem de levar em consideração o que escreveu Hans-Georg Gadamer sobre fusão de horizontes. Então, vai sempre existir uma influência daquilo que eu sou sobre a leitura do texto bíblico. Quando eu estudei teologia, eu tinha muitos problemas com alguns professores. Eu tive um professor excelente, uma sumidade em grego, ele já partiu para a glória no ano passado, se não me engano, o reverendo Paulo Anglada, por quem eu ainda nutro uma profunda admiração. Até o terceiro ano de teologia, eu fui um fã, não vou dizer adorador porque isso é pecado, né? Fui um fã, um grande admirador do reverendo Anglada. Mas depois eu comecei a ter muitos problemas com ele, porque ele sempre interferia nos trabalhos que ele pedia para eu fazer e queria me dar uma nota ruim porque eu não seguia a tradição bíblica. Então me lembro muito bem uma vez que ele me disse que eu fiz um trabalho sobre interpretação que ele pediu numa disciplina lá, ele me dava aula de grego, mas deu aula também de hermenêutica, não sei lá que foi, era uma aula sobre interpretação bíblica, era um semestre sobre isso, uma disciplina eletiva, uma disciplina optativa. E daí eu tinha de fazer um trabalho sobre hermenêutica existencialista e eu acabei defendendo um alemão chamado Ernst Friedrich Schleiermacher, que é o pai da teologia moderna, né? Muito influenciado pelo romantismo alemão no século XIX. O Schleiermacher dizia que deveria existir uma coisa na interpretação chamada de círculo hermenêutico. E nesse círculo hermenêutico há muitas coisas envolvidas. E na interpretação do reverendo Anglada, isso não era válido, porque o texto fala por si, eu não posso pôr nada no texto. Mas veja como isso cai por terra. Eu disse que o nosso estudo ia ser polêmico, né? Veja como isso cai por terra, porque quando ele ia nos ensinar grego, e daí, quando a gente aprendia lá as declinações, nem sei de qual declinação do grego que é essa palavra, mas a palavra água, né?
A palavra água, no dativo e acho que no ablativo, essa palavra é hidati. Ela pode ser traduzida com água ou em água, né? Com água é no dativo instrumental e em água é no ablativo, porque é um tipo de adjunta adverbial, né? E daí ele dizia o seguinte, que sempre era mais interessante traduzir com água. E eu dizia, não, Senhor, eu sou batista e eu vou traduzir em água. Porque nesse momento da tradução do batismo de Jesus, é pouco provável que Jesus, com João Batista dentro de um rio, né, fosse batizado com água. João Batista no rio pegasse uma canequinha de água e derramasse na cabeça de João Batista, de Jesus, né? Ele estava no rio, ele ia mergulhar Jesus na água. Então, professor, eu vou traduzir em água. Eu não vou traduzir com água porque eu sou batista. Ele, não, mas você está errado. Entendeu? Aí já criamos uma rixa por esse motivo. Um outro motivo foi, uma vez ele dizia que toda interpretação bíblica deve ser pressuposicional, quer dizer, deve partir de pressupostos. Aí eu falei, mas o senhor na aula passada me ensinou que não podemos colocar nenhuma impressão sobre o texto. O texto é que tem que me dizer as coisas. Eu não posso pegar o texto e já partir com ideias. Agora o senhor está me dizendo que toda interpretação tem que ser pressuposicional. Tá ruim de falar, né? Pressuposicional? Quer dizer, eu vou ler o texto sempre a partir de dois pressupostos, Cristo e a igreja, dizia ele, entendeu? Que é a interpretação tipológica. Eu vou ver em tudo no Antigo Testamento um tipo de Cristo e um tipo de igreja. Eu falei, não, ou é ou não é, professor, né? Então vejam, era polêmico, né? Eu sempre fui, mas a interpretação, segundo o Schleiermacher, deve existir nessa coisa chamada de círculo hermenêutico, em que várias coisas estão envolvidas, né? É a visão de mundo do intérprete. E eu não tenho como resgatar a ideia do autor. Não tenho mesmo. Eu jamais, no século XXI, eu vou saber exatamente o que Paulo quis dizer lá no primeiro século, quando escreveu as suas cartas. E é daí que entra o pensamento, né, do Gadamer. O Hans-Georg Gadamer, no seu livro Verdade e Método, desenvolve uma outra teoria, que é a teoria da fusão de horizontes. Então, o mundo de quem está lendo o texto se funde com o mundo de quem escreveu o texto, né? Então há essa mistura aí, e o que surge disso é a interpretação. Pois bem, então a contextualização da igreja vai existir também nesses termos aí, de fusão de horizontes, né? Não significa que eu vou deixar a igreja ser aquilo que o mundo quer que ela seja. Não, de jeito nenhum. Mas se você parar para pensar, a sua igreja é contextualizada. A sua igreja não é a mesma igreja. Olha, tem gente usando calça comprida na sua igreja. Ou todo mundo está usando roupas como as roupas que Jesus usava, né? O culto está sendo em grego ou em aramaico, às vezes em hebraico, como era lá na igreja primitiva. Não, você está falando em português, não é assim? Tem um horário para começar, um horário para acabar, né? Então, os cultos, às vezes, numa igreja é às terças-feiras, né? O culto de oração. Os cultos de oração de outras igrejas são às quintas-feiras. Tem igreja que nem tem culto de oração. Então, veja que a igreja está contextualizada, meu irmão. Não tem como fugir disso, não há como tapar o sol com a peneira, né? Então, qual é a chave para interpretar tudo? É aquilo que Jesus ensinou. Então, segundo a nossa declaração doutrinária, que é a nossa confissão de fé batista, né? A palavra do Senhor deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Cristo Jesus. Se é o que Cristo ensinou e se é o que Cristo vivia, o que Cristo fazia, então a gente vai interpretar dessa maneira, né? Então, se a pessoa de Cristo é a chave da interpretação e comunicação das Escrituras, há segurança na pregação. E daí sim. E para terminar, vamos pensar em Paulo, lá em 1 Coríntios 4,
1 aos Coríntios, capítulo 4, de 1 a 4. Né? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo estava se importando com o que acontecesse, né? Ele, numa linguagem mais comum, né, ele não estava nem aí. Então, é assim que a gente pode entender quando ele diz: eu me fiz de fraco para com os fracos, e me fiz de tudo para com todos, para ver se de algum modo alguns cheguem à salvação. Não é que ele fazia tudo que fosse preciso, né? Não era nesse sentido que a gente vai dizer, mas ele fazia a contextualização sem perder a essência, sem perder a identidade. Terminamos assim com 46 minutos de vídeo. Desculpe, tá? Demorou um pouco, foi mais polêmico. Se você quiser colocar algum comentário aí aqui no YouTube, fique à vontade, viu? Não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas às vezes quando tem um tempinho eu volto aqui e respondo. Mas é muito bom ter a sua companhia, é muito bom saber que você tem interesse em ouvir a palavra de Deus, em estudar a palavra do Senhor. É muito bom a gente conversar sobre Bíblia. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito com isso. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, um forte abraço.